E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano, eu sou professor de inglês e na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer perguntas em inglês de diferentes maneiras. Então eu vou primeiro mostrar para vocês o jeito mais simples de todos e o jeito mais comum de fazer perguntas em inglês. Aí eu vou subir um pouquinho o nível e mostrar para vocês como que vocês podem fazer perguntas retóricas em inglês. E aí, por último, eu vou mostrar um jeito mais avançado de fazer perguntas em inglês, que é com as tag questions, que, embora seja um assunto mais avançado, vai ser também muito útil para o dia a dia de vocês, ok? Então, se você que está assistindo esse vídeo é um aluno iniciante, eu recomendo que você assista o vídeo todo e caso você já seja um pouquinho mais avançado, você pode pular para as próximas partes do vídeo, tá? Não tem problema, porque essa primeira parte vai ser realmente para alunos iniciantes, ok? E também eu gostaria de lembrar para vocês que, como de costume, eu preparei um material para vocês estudar. Então é só vocês acessarem o primeiro link aqui na descrição e baixarem o material, 100% gratuito, ok? Então, dito isso, vamos passar para a primeira situação. E antes de eu começar essa situação, eu quero avisar vocês que eu vou falar um pouquinho com vocês sobre gramática nesse vídeo. Eu sei que tem pessoas que não gostam muito de estudar gramática, mas para nós abordarmos esse assunto e vocês conseguirem entender bem a lógica do inglês, eu vou ter que falar um pouquinho sobre gramática. Mas eu vou tentar mostrar para vocês exemplos práticos para vocês conseguirem também entender como que vocês podem aplicar tudo isso que eu vou ensinar para vocês na prática quando vocês forem falar com alguém em inglês, ok? Então, o jeito mais básico, o jeito mais simples que nós utilizamos no nosso dia a dia para fazer perguntas em inglês é invertendo a ordem das palavras. E embora isso seja um pouquinho assustador para alunos iniciantes, tudo é na verdade muito simples, porque vocês vão utilizar a mesma lógica em todos os assuntos da língua inglesa. Então é só uma questão de vocês praticarem um pouquinho que tudo vai ficar automático, ok? Então, eu vou começar mostrando para vocês como que essa lógica é aplicada no verbo to be, depois eu vou falar com vocês sobre auxiliares e por último eu vou mostrar para vocês como que a lógica é aplicada em modal verbs, mas a lógica é a mesma, tá? Eu vou mostrar para vocês em diferentes situações, simplesmente para ter certeza que vocês vão entender exatamente como que vocês podem fazer perguntas no dia a dia de vocês. Então, vamos começar com o verbo to be. Então, primeiro, imagine que eu faça uma frase afirmativa. Por exemplo, eu quero dizer que você é um professor. Eu estou afirmando. Então, em inglês eu falaria, you're a teacher. Agora, imagine que eu quero dizer que ele é um professor, ainda afirmando. Então, eu falaria, he's a teacher. Ok? Perceba que a lógica do inglês é muito semelhante ao português aqui. Para cada palavra do inglês eu tenho uma palavra em português. Exatamente a mesma coisa. Só que a diferença é que em português, para mim fazer uma pergunta, tudo que eu tenho que fazer é mudar a entonação da minha frase. Então eu tenho uma afirmação, ele é um professor, e eu tenho a pergunta, ele é um professor? Ou você é um professor, afirmação, e você é um professor? Fazendo a pergunta. Então eu simplesmente mudo a entonação. Em inglês, mudar a entonação não é o suficiente, você tem que mudar também a ordem das palavras. Então, basicamente, o que você vai fazer quando você está usando o verbo to be é pegar o verbo to be, o verbo da frase, e colocar antes da pessoa. Então, ao invés de eu falar you are a teacher com a entonação, eu vou falar are you a teacher? Perceba que eu tenho a entonação de uma pergunta, mas eu mudo a ordem das palavras também. Então, are you a teacher? Is he a teacher? Então, a mesma coisa, eu coloco o is na frente da pessoa. Is he a teacher? Ok? Então aqui eu mostrei dois exemplos com pronomes, mas se você tiver a pessoa na frase vai ser a mesma coisa. Então, por exemplo, is John a teacher? Is John a teacher? Ou is your father a teacher? Is your mother a teacher? Então, se eu tiver a pessoa na frase, eu utilizo a mesma lógica, ok? Mais um exemplo. Imagine que eu queira perguntar se alguém está no supermercado. Então, em português, novamente, eu simplesmente mudaria a entonação da minha frase. Então, você está no supermercado? Agora, em inglês, isso não é o suficiente. Então, em inglês eu tenho a frase afirmativa, you are at the supermarket, estou afirmando. E agora, para mim perguntar, eu vou ter que pegar o verbo to be, o verbo da frase, o are, e colocar antes da pessoa. Então, are you at the supermarket? Por exemplo, você está ligando para alguém e você quer perguntar se a pessoa está no supermercado. Are you at the supermarket? Você está fazendo uma pergunta, ok? A mesma coisa vale se eu tiver outras pessoas. Por exemplo, is he at the supermarket? Is your father at the supermarket? Muito simples, né? Então, essa vai ser a lógica. Você vai ter que inverter as palavras. Só que você não vai fazer isso somente para o verbo to be. Então, agora vamos falar um pouquinho dos auxiliares. Por exemplo, imagina que eu quero fazer uma pergunta no futuro. Eu quero perguntar se você vai, por exemplo, trabalhar amanhã.
Então, a frase afirmativa seria You will work tomorrow. Eu estou afirmando. Agora, se eu quiser fazer uma pergunta, eu vou ter que pegar o auxiliar da frase e colocar antes da pessoa. Então, nesse caso, o auxiliar da frase é o quê? O will. Então, eu falaria Will you work tomorrow? Will you work tomorrow? Ok? Então, caso você seja um aluno iniciante e você ainda não tenha aprendido o futuro, você pode estar se perguntando, tá, mas como que eu vou saber qual que é o auxiliar da frase? Então, aqui vai depender do assunto, da tensão verbal que você está utilizando. Por exemplo, no futuro a gente tem um auxiliar, que é o will, mas se eu estiver falando do passado, eu vou ter outro auxiliar, que é o did. Se eu estiver falando do presente, eu vou ter dois auxiliares, que é o do e o does. Então, como que você vai saber qual que é o auxiliar da frase? Então, vai depender do assunto e você vai ter que estudar esse assunto para você saber qual que é o auxiliar. Só que mesmo que você ainda não tenha estudado esses assuntos, é importante que você entenda essa lógica que eu estou ensinando para vocês aqui, tá? Porque você vai aplicar ela para todos os auxiliares. Então, mesmo que você não saiba como utilizar, por exemplo, o present perfect, o past perfect, que são assuntos avançados, no futuro, quando você aprender esses assuntos, você vai aplicar exatamente essa lógica que eu estou explicando para vocês aqui, ok? Então, por exemplo, quando a gente está falando do futuro, o auxiliar é o will. Então, tudo que você faz é colocar o will na frente da pessoa, ok? Mais um exemplo. Imagine que eu quero perguntar se você vai viajar amanhã. Então, a frase afirmativa seria You will travel tomorrow. Agora, para mim fazer a pergunta, eu pego o will e coloco antes da pessoa. Will you travel tomorrow? Perceba que é exatamente da mesma maneira que eu fazia com o verbo to be, só que agora eu estou fazendo com o auxiliar, ok? Então, vamos pegar uma situação um pouquinho mais complicada, que é uma frase que não mostra o auxiliar na frase afirmativa. Por exemplo, imagine que eu quero perguntar se você gosta de futebol. Então, a frase afirmativa seria o quê? You like soccer. Você gosta de futebol. Então perceba que aqui, se a gente simplesmente analisar a frase afirmativa, a gente não vê nenhum auxiliar, a gente só tem o you e o like. Então aqui, novamente, depende do assunto que você está estudando. Quando você está formando uma frase afirmativa no presente, como é o caso dessa frase aqui, you like soccer, o auxiliar vai ser o do. Então tudo que você tem que fazer é pegar esse do e colocar na frente da pessoa. Mas como eu falei, você vai ter que conhecer o assunto, você vai ter que saber qual que é o auxiliar. Ok? Então, do you like soccer? Você gosta de futebol. Ou, por exemplo, você estuda inglês. Do you study English? Então, a frase afirmativa, you study English. A pergunta, do you study English? Ok? Então, quais seriam os auxiliares mais comuns de todos, os auxiliares que nós mais utilizamos no nosso dia a dia? Então, vai ser, primeiro, para o presente, o do, ou o does, caso você esteja falando do he, she ou it, o ele, o ela, ou se você preferir, a terceira pessoa do singular, tá? Mas seria basicamente o ele e o ela. Você vai utilizar o does. E para todos os outros você vai utilizar o do. Então isso é para frases no presente. Aí outro auxiliar que é muito comum é o will, quando você quer perguntar se a pessoa vai fazer alguma coisa. Então você vai colocar o will antes da pessoa. Aí o did, quando você quer perguntar se a pessoa fez alguma coisa no passado. Então, por exemplo, você estudou ontem. Did you study yesterday? Eu utilizo o did. Did you study yesterday? E um outro auxiliar que também é muito comum é o have para o present perfect. Só que esse é um assunto mais avançado um pouquinho, tá? Então, por exemplo, have you been to the United States? Ou have you ever been to the United States? Eu estou perguntando se você já esteve nos Estados Unidos. Só que aqui, como eu falei, é um assunto mais avançado. Mas o auxiliar vai ser o quê? O have. Beleza? Então esses são os auxiliares mais comuns de todos. E vale a pena eu lembrar para vocês que eu tenho aulas específicas para todos esses assuntos aqui no canal. Ultimamente eu tenho feito mais vídeos curtos aqui para o canal, mas se você procurar na lista de vídeos do canal, você vai encontrar várias aulas completas, ok? E eu vou inclusive deixar na descrição o link para todas as aulas sobre os auxiliares que eu acabei de mencionar. Então se você não souber como utilizar algum, como por exemplo o futuro, o will ou o present perfect com o have, é só você assistir as aulas completas, beleza? Mas qual que é o mais importante aqui? O importante é que vocês entendam a lógica do inglês, que é pegar o auxiliar e colocar antes da pessoa para fazer uma pergunta, ok? E aí, a última situação que eu vou mostrar para vocês, onde vocês utilizam essa lógica, é com os modal verbs. Quais que seriam os modal verbs? Aquelas palavras, por exemplo, o can, o could, o may, o might, o should, etc. Então, quando você estiver utilizando essas palavras e você quiser fazer uma pergunta, você também vai inverter a ordem das palavras. Você vai colocar agora o modal verb
antes da pessoa. Então primeiro a gente fez isso com o verbo to be, depois a gente fez isso com o auxiliar, agora a gente vai fazer isso com o modal verb também. A lógica é a mesma. Então, por exemplo, imagina que eu quero dizer que alguém consegue falar inglês. Então a frase afirmativa seria You can speak English ou He can speak English. Eu estou afirmando. Agora, para mim perguntar, eu vou pegar o can, o modal verb, e colocar antes da pessoa. Então, can you speak English? Can he speak English? Ok? Um exemplo, por exemplo, com o could. Imagina que eu quero dizer que ele conseguia ou podia dormir o dia todo quando ele era criança. Então, he could sleep the whole day when he was a child. Então agora, se eu quiser fazer a pergunta, eu simplesmente inverteria. Então, could he sleep the whole day when he was a child? Eu simplesmente mudei a ordem das palavras, ok? E a lógica é exatamente a mesma. Perfeito? Então, esse seria o jeito mais comum de fazer perguntas em inglês. Então, sempre que você quiser saber uma informação, você pode utilizar essa lógica aqui. Simplesmente inverter as palavras e você vai fazer uma pergunta, beleza? Aí, uma pergunta que vocês podem ter é a respeito daquelas palavras que já indicam perguntas, como por exemplo, what, where, when, etc. Então, quando você estiver utilizando essas palavras, você ainda vai inverter a ordem das palavras. Por exemplo, imagine que eu quero perguntar o que você gosta. Eu perguntaria, what do you like? Você perceba que eu uso what, mas aí eu uso do you like. Eu estou utilizando do, ok? Então, what do you like? Ou, por exemplo, where do you live? Então, eu estou colocando where, mas eu ainda estou falando do you live? Where do you live? Então a lógica é a mesma. Você simplesmente utiliza aquela palavra que você está usando para fazer a pergunta e aí a mesma lógica, ok? É claro que às vezes vocês vão ver uma pergunta com uma dessas palavras, como what, where, when, em que a pessoa não está utilizando a inversão, a pessoa não está invertendo a ordem das palavras. Isso pode acontecer, inclusive, com falantes nativos. Você pode ouvir falantes nativos falando dessa maneira. Mas essas situações vão ser mais como exceções, tá? Como regra, vocês vão precisar fazer a inversão. Aí vai ter uma situação ou outra que acaba não sendo necessário a pessoa fazer essa inversão, mas vocês vão perceber isso com o tempo, tá? Conforme vocês forem sendo expostos ao inglês, vocês vão perceber que em algumas situações a pessoa acaba não invertendo a ordem das palavras, mas essas vão ser exceções. Como regra, vocês vão inverter a ordem das palavras, mesmo se vocês estiverem utilizando uma daquelas palavras que já indicam perguntas, beleza? Então, e essa seria a primeira situação que eu queria explicar para vocês. Agora, vocês podem estar se perguntando, tá, eu vou utilizar essa situação sempre que eu for fazer uma pergunta? Sempre que eu for perguntar alguma coisa, eu vou utilizar essa situação? Eu vou precisar inverter a ordem das palavras? Então, a resposta é não. Basicamente, você vai precisar fazer essa inversão quando você quiser saber uma informação. Você está perguntando algo para alguém porque você realmente não sabe aquilo. Então, você faz a inversão. Só que o que acontece é que no nosso dia a dia, muitas vezes nós fazemos perguntas que são perguntas retóricas. Nós não necessariamente queremos saber aquela informação. A gente já sabe, a gente está simplesmente fazendo aquela pergunta para conversar com a pessoa, continuar o assunto. Então isso é muito comum no nosso dia a dia e nessas situações vocês não vão precisar fazer a inversão, ok? Então, por exemplo, quando eu estou tendo aulas com meus alunos, uma situação muito comum que acontece é os meus alunos me falar que eles fizeram alguma coisa e aí depois eu quero conversar com eles sobre aquilo para praticar a parte da conversação. Então nessa situação eu vou fazer a pergunta para eles, mas eu não preciso inverter a ordem das palavras, porque o aluno já me falou sobre aquilo, então eu não quero saber a informação. Eu simplesmente faço uma pergunta retórica para a gente continuar o assunto, ok? Então, por exemplo, o aluno me fala que ele foi viajar final de semana passado. Aí a gente conversa um pouquinho sobre outras coisas e aí eu quero puxar aquele assunto novamente, eu quero conversar com o aluno sobre a viagem. Então, eu não preciso perguntar, Did you travel last weekend? Então não faria sentido, porque o aluno já me falou que ele foi viajar. Então eu não preciso fazer essa pergunta. Então faria mais sentido se eu perguntasse, so you went on a trip last weekend? Então aqui perceba que eu estou simplesmente utilizando a entonação de uma pergunta, eu não inverti a ordem das palavras, porque eu não quero saber sobre aquilo. O aluno já me falou, ou melhor, eu quero conversar sobre aquilo, mas eu não preciso da informação. O aluno já me falou que ele foi viajar, eu sei que ele foi viajar, eu estou simplesmente continuando o assunto. So you went on a trip last weekend? Então é uma pergunta, mas é uma pergunta retórica,
ok? E o que vocês vão perceber é que isso é muito comum no nosso dia a dia. É claro que talvez no início seja um pouco difícil para vocês perceberem quando que vocês precisam inverter, quando que vocês não precisam, mas isso vai vir mais com a exposição no idioma. O importante é que vocês entendam primeiro a lógica da língua inglesa, que quando nós queremos saber uma informação, nós invertemos a ordem das palavras, e aí aos poucos vocês tendem a prestar atenção que nem sempre as pessoas invertem. Por exemplo, quando falantes nativos estão falando inglês, nem sempre eles vão inverter a ordem das palavras, porque às vezes simplesmente não é necessário, ok? Então, deixa eu dar mais um exemplo para vocês conseguirem entender melhor como que essa diferença funciona. Então, por exemplo, imagina que vocês estão conversando com um amigo de vocês e ele fala que ele não gosta de futebol e vocês não sabiam disso. E aí vocês querem perguntar para ele: nossa, você não gosta de futebol? Então, em inglês, vocês podem fazer essa pergunta de duas maneiras e o significado vai mudar. Então, primeiro, imagine que vocês perguntem: Don't you like soccer? Então perceba que aqui eu estou usando a lógica da língua inglesa. A única coisa é que eu estou utilizando o auxiliar no negativo. Eu podia perguntar: Do you like soccer? Você gosta de futebol? Mas eu posso perguntar: Você não gosta de futebol? Então eu estou fazendo a pergunta com o negativo. Para isso eu uso o auxiliar no negativo. Don't you like soccer? Então, se eu fizer essa pergunta, o significado é que eu realmente não sabia daquilo e eu quero confirmar. Então, por exemplo, talvez ele está brincando, talvez ele falou aquilo, mas ele gosta de futebol. Então, eu quero realmente saber se ele gosta ou não de futebol. Então, eu inverto. Wow, don't you like soccer? Então, eu faço a pergunta com a inversão, porque eu não sei a informação. Eu quero que ele me fale novamente se ele realmente não gosta de futebol. Agora, imagine que ele fala I don't like soccer, que ele não gosta de futebol, mas isso não te surpreende, mas você acha isso interessante. Então você acredita, ok, ele não gosta de futebol, entendi, mas você quer conversar sobre isso. Então você poderia falar, wow, you don't like soccer? Então, perceba que agora eu não inverti a ordem das palavras, porque eu não quero saber a informação, eu já entendi, ele não gosta de futebol, mas eu quero conversar um pouquinho mais sobre isso, eu quero entender o porquê que ele não gosta, talvez, então eu simplesmente faço uma pergunta retórica, wow, you don't like soccer? Então, é uma pergunta, mas aqui eu não estou esperando a resposta dele. Eu já sei que ele não gosta de futebol. Então faz sentido? Então aqui eu tenho dois tipos diferentes de pergunta com dois significados diferentes que vocês vão utilizar em duas situações diferentes, ok? Então eu espero que tenha feito sentido, eu espero que vocês tenham entendido a diferença. E como eu falei, é claro que vocês não precisam utilizar isso perfeitamente quando vocês forem falar inglês logo depois dessa aula. Mas o importante é que vocês entendam isso, que vocês entendam a lógica da língua inglesa e aí conforme vocês forem estudando, conforme vocês forem praticando, conversando com pessoas, sendo expostos à língua inglesa, vocês vão aos poucos começar a entender e utilizar tudo isso automaticamente. Perfeito? Então, agora eu vou passar para a terceira situação, para o terceiro jeito em que nós fazemos perguntas, mas se vocês tiverem alguma pergunta sobre essa parte de perguntas retóricas ou até mesmo sobre a lógica da língua inglesa de inverter as palavras, deixem nos comentários. É só vocês me perguntarem que eu vou tentar responder vocês da melhor maneira possível, ok? Então, agora, o jeito mais avançado que existe para vocês fazerem perguntas em inglês vai ser com tag questions. E talvez vocês pensem, é muito avançado, então eu não preciso disso, eu não vou aprender isso. Então, na verdade, você não precisa utilizar as tag questions no teu dia a dia para fazer perguntas, mas ainda assim é importante que vocês aprendam elas para vocês entenderem quando falantes nativos estiverem utilizando elas. E eles utilizam muito, tá? Então, tanto no inglês americano, no inglês britânico, as pessoas utilizam o tempo todo. Não é o tempo todo no sentido de que em toda frase, toda pergunta eles vão utilizar, mas eles utilizam bastante. Se você for assistir um filme, assistir uma entrevista, uma palestra, vocês vão ouvir esse tipo de pergunta, tá? Então é importante que vocês aprendam a entender as tag questions. Então, qual seria a ideia das tag questions? Basicamente, você vai utilizar elas quando você quer confirmar alguma coisa. Então, você sabe uma informação, mas você sabe mais ou menos, você não tem certeza sobre aquilo e você quer confirmar com uma pessoa. Então, em português, seria mais ou menos quando eu pergunto, você gosta de futebol, não gosta? Então, eu estou afirmando, você gosta de futebol, mas eu não tenho certeza. Então, aí eu confirmo com você, não gosta? Então, você gosta de futebol, não gosta? Ou, por exemplo, você é um professor, não é? Você é um professor, certo? Então, diferentes maneiras de eu fazer tag questions em português, mas a ideia é a mesma. Então, eu afirmo alguma coisa, mas eu não tenho certeza. Então, aí logo depois eu confirmo. Então, em inglês, nós podemos fazer esse tipo de pergunta também. E como eu falei, falantes nativos utilizam elas bastante, ok?
Então, como que você vai fazer uma tag question em inglês? Então aqui vai ser muito semelhante com aquilo que eu expliquei para vocês na primeira parte da aula, quando vocês invertem as palavras. Só que vocês vão utilizar um pouquinho diferente. Então basicamente, quando vocês estiverem utilizando uma tag question, vocês vão primeiro de tudo fazer uma afirmação. Vamos pegar o exemplo de futebol. Eu quero dizer que você gosta de futebol, mas aí eu quero confirmar para saber se aquilo é verdade. Então eu vou falar, you like soccer. Agora, para mim fazer a confirmação, eu vou ter que simplesmente utilizar o auxiliar, ou o verbo to be, ou o modal verb, mas nesse caso aqui a gente vai ter um auxiliar, e aí a pessoa. Só que tem um detalhe. Se a frase for afirmativa, o auxiliar vai ter que estar no negativo. Se a frase for negativa, o auxiliar vai ter que estar no afirmativo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma frase afirmativa. You like soccer. Eu estou afirmando. Então, eu não posso falar you like soccer, do you? Isso está errado. Eu vou ter que falar you like soccer, don't you? Então perceba que o don't you, aqui eu tenho o negativo, porque a frase é afirmativa. Agora, eu poderia fazer essa pergunta de uma maneira oposta. Por exemplo, imagina que eu estou afirmando que você não gosta de futebol. Por exemplo, you don't like soccer, mas aí eu quero confirmar. Então agora eu vou usar o do you. Então, you don't like soccer, do you? You like soccer, don't you? Então perceba que eu tenho que utilizar o oposto. O auxiliar tem que ser o oposto da frase. Se a frase é afirmativa, o auxiliar é negativo. Se a frase é negativa, o auxiliar é afirmativo, ok? Mais um exemplo. Imagina que eu ouvi falar que você foi viajar final de semana passada, mas eu não tenho certeza. Então eu quero confirmar com você. Então eu poderia perguntar: You went on a trip last weekend, didn't you? You went on a trip last weekend, didn't you? Então eu tenho uma frase afirmativa, you went on a trip. E aí eu faço a pergunta com o negativo, didn't you? Ok? Agora, imagina que eu achava que você tinha ficado em casa, mas aí alguém me falou que você foi viajar. E aí eu quero confirmar com você que você não foi em uma viagem. Então agora a pergunta seria o oposto. Então eu falaria, you didn't go on a trip last weekend, did you? Então agora eu tenho a frase negativa, you didn't go on a trip, e aí eu faço a pergunta com um afirmativo, did you? Ok? Então, para isso, vocês vão utilizar a mesma lógica que eu expliquei para vocês na primeira parte da aula. Então, vai depender do assunto. Se vocês tiverem o verbo to be, vocês vão fazer a tag question com o verbo to be. Se vocês tiverem uma tensão verbal que tem um auxiliar, vocês vão utilizar o auxiliar. Se vocês tiverem um modal verb, vocês vão utilizar o modal verb, ok? Então, muito simples. E, como eu falei, vocês vão utilizar isso basicamente para confirmar alguma coisa com alguém em inglês. Só que é claro que vocês podem utilizar em situações às vezes um pouquinho diferentes, talvez quando vocês estão provocando alguém, sendo um pouco irônico, não é simplesmente quando vocês estão confirmando alguma coisa. Essa é a ideia principal. Vocês podem utilizar em outras situações também. Então, por exemplo, uma situação bem prática seria, imagine um casal, namorado e namorada, e aí o namorado quer olhar as mensagens que a namorada recebeu no celular, mas a namorada não quer deixar. Então, por exemplo, nessa situação, em inglês, o namorado poderia falar, we're a couple, aren't we? Então, ele está afirmando e aí ele está confirmando com a pessoa. Então, we're a couple, aren't we? Ok? Utilizando tag questions. Então, perceba que aqui ele não está literalmente fazendo essa confirmação, porque ele sabe que eles são um casal, mas ele está provocando a outra pessoa ou sendo um pouco irônico. Então, nessas situações, é possível de utilizar tag questions também. Beleza, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado muito simples para vocês entenderem. Mas é claro que essa parte das tag questions é um pouquinho mais avançado. Vocês vão ter que conhecer bem as tensões verbais, os auxiliares, os modal verbs, o verbo to be, para vocês conseguirem utilizar as tag questions perfeitamente. Mas caso você seja um aluno iniciante e você assistiu essa aula até o final e você não entendeu muito bem essa parte das tag questions, não se preocupe, tá? Conforme você for avançando na língua inglesa, você for aprendendo como utilizar outras tensões verbais em inglês, tudo isso vai fazer mais sentido e você pode voltar para essa aula no futuro e assistir somente a última parte sobre as tag questions, ok? E é claro, se você tiver qualquer pergunta, deixe nos comentários. Você pode deixar exemplos para mim corrigir, você pode especificar alguma parte da aula que você não entendeu, eu vou tentar esclarecer as suas dúvidas da melhor maneira possível, ok? Aí não se esqueçam do material, então eu preparei um material para vocês com exercícios e áudios, então vocês vão poder praticar o assunto da aula e o listening de vocês também com os áudios. É só vocês acessarem o primeiro link da descrição e baixarem o material, ok? Aí, outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre o curso de inglês,
porque no ano passado, no final do ano, eu lancei o curso, eu abri as vagas, só que as vagas se encerraram rapidamente, logo depois de uma semana, e aí eu tinha dito que eu iria abrir as turmas em janeiro ou fevereiro desse ano. Só que agora a gente está entrando já no mês de março e eu ainda não abri as vagas. E na verdade eu nem sei bem certo quando que eu vou conseguir abrir novas vagas. Provavelmente quando uma das turmas atuais se encerrarem. Mas para todas essas pessoas que estão esperando, as pessoas que me mandaram mensagens, é só vocês continuarem acompanhando aqui o canal, que assim que eu tiver previsão, eu vou avisar vocês nos vídeos. Ok, pessoal? Então, eu acredito que seria isso. Eu espero que tudo tenha ficado muito claro. Mais uma vez, se vocês tiverem qualquer pergunta, é só vocês deixarem nos comentários. Não se esqueçam de deixar aquele like no vídeo. Se vocês são novos aqui no canal, não se esqueçam de se inscrever. E eu vou ver vocês na próxima aula.